Ah, não, imagina. Não, que é isso, não me custa nada, eu faço com o maior prazer, sério. Organizo as compras da viagem, o cardápio, a casa, numa boa. Não, eu queria jantar com as meninas, eu tinha dito que a gente ia, mas tudo bem. Não, eu cancelo, a gente pode ir na casa do seu primo, não tem problema. Oi? Ah, você não vai poder ir? Não, tudo bem, desmarcar em cima da hora não acontece, né? Trabalho é mesmo assim. Não tô chateada. Não, imagina, eu tava já no meio do caminho, meio chegando no bar, mas acontece, tranquilo. Não, tranquilo, não tem problema mesmo, sabe? Eu faço essas coisas de coração, assim, é um prazer, tá tudo bem. E aí? Você reconheceu? Se você é uma dessas pessoas que sempre aceita convite pra compromisso que você não quer ir, que sempre tá abrindo mão dos seus programas pra fazer as vontades dos outros, que tá sempre colocando essas vontades dos outros na frente das suas, e aí você tá lá, né? Fazendo de tudo pra agradar, pra ser fofa, legal, amável, leve, que se esfola dizendo que sim pro outro ou pra outra, porque morre de medo de dizer não, odeia o climão que vai vir depois, e aí você vive se queimando nos próprios panos quentes. Bom, talvez você sinta e sofra a síndrome da boazinha e a compulsão por querer agradar. Inclusive, já que a gente tá falando de ser bonzinho ou boazinha, por favor, seja bonzinho e boazinha comigo. Se inscreva nesse canal e ativa as notificações, porque 3 vezes por semana eu vou falar sobre todas essas síndromes, todo esse caos e fazer uma jornada rumo a amores possíveis, com muito conteúdo, entrevista, inteligência e ferramentas práticas. Falando da nossa síndrome da boazinha. Esse termo, a síndrome da boazinha e a compulsão por agradar, é o nome do livro de uma psicóloga americana que chama Harriet Brecker. E apesar dessa síndrome não ser uma síndrome real oficial, propriamente dita, eu acho maravilhoso o nome do livro e a abordagem que essa psicóloga traz para a gente prestar atenção como esse traço de comportamento é algo que começa como uma motivação positiva e pode sair do controle e se tornar um comportamento autodestrutivo. Esse subtítulo, né, como se curar da compulsão por agradar, eu acho muito maravilhoso, simbólico e traz várias analogias. Eu já contei aqui pra vocês que eu sou uma mulher que tem compulsão alimentar, então eu posso falar de compulsão de boca cheia, literalmente, e como é angustiante quando você começa a relação com alguma coisa que na teoria seria uma relação boa, e de repente isso sai do controle, né? Trazendo o paralelo com a comida, que eu acho que ilustra bem, a angústia é você entender que você tá esvaziando todo o seu prazer de algo que seria bom. Então comer era pra ser gostoso e de repente, quando você tá em crise, a ânsia é maior. O tá lá é mais forte do que o comer. E aí você fica com medo de perder o controle, de não ter mais, da escassez. Eu acho que no amor é um pouco isso, sabe? A gente tem tanto medo do não, do climão, do ficar sozinho, que a gente começa a se empanturrar do outro e empanturrar o outro de afeto, de carinho, de gentilezas, com medo de que essa relação morra de fome. Mas talvez exatamente esse movimento de empanturrar é que esteja nos matando antes de matar a relação. Inclusive, se você não sabe ainda se você tem ou não tem essa síndrome, a psicóloga tem um checklist com 10 pontos para você identificar se você sofre dessa compulsão por agradar. Então já pega um caderninho, porque mais tarde aqui no vídeo eu vou passar ponto a ponto para você fazer, um bingo da síndrome da boazinha e ver como é que a gente sai dessa batalha naval. Mas, antes de entrar nos 10 pontos, eu queria problematizar algumas coisas sobre a síndrome da boazinha. Primeiro a síndrome da boazinha não é um problema ou uma fraqueza suas. A gente foi deseducada a ser boazinha. Essa compulsão por agradar acomete homens e mulheres, mas adivinhe quem sofre mais com a síndrome da boazinha? Nós. Óbvio, né? Porque nós mulheres somos educadas para sermos boazinhas. A Natalie Lu, que é uma podcaster inglesa e escritora que eu amo, ela tem um trabalho incrível sobre autoconhecimento, amor próprio, e ela tem um podcast que fala sobre como a gente cresceu na era da obediência. E isso tem tudo a ver com a síndrome da boazinha. Vocês sabem que eu tenho estudado psicanálise e essa era da obediência remete diretamente à nossa relação com os nossos pais. Então pensa na nossa criação, principalmente na criação de nós mulheres. A gente aprendeu que para ser amada, a gente precisava ser boas meninas, precisava obedecer. E a gente recebeu reforço positivo toda vez que a gente obedeceu. Quem aqui não cresceu ouvindo, nossa, mas ela é tão boazinha, não dá trabalho, é obediente, delicada. Ser boazinha é sinônimo de ser educada. Fazer o que os outros esperam
é visto como valor, como modus. Quanto mais a gente obedece, mais os pais amam a gente. Rola um reforço positivo. E aí você fala, bom, então esse é o jeito de ser amada e de estar no mundo. E rola um efeito rebote porque a gente mistura a valorização com a castração. Olha o nó que dá na nossa cabeça. Então, como eu falei aqui pra vocês, a gente é premiado quando obedece e leva bronca quando discorda. Discorda, hein? Vejam bem a palavra, não desobedece. Mas quando a gente chora, quando a gente se frustra, a gente é visto o quê como criança? Criança que tá fazendo malcriação. E aí a gente mistura tudo. Parece que discordar é sempre desobedecer, é sempre fazer malcriação e a gente vai ser punido. Quantas broncas, quantos castigos, quantas caras feias a gente não acumulou toda vez que a gente não foi uma criança obediente. E aí, o que a gente aprende nessa dinâmica? Que não atender aos desejos de quem a gente ama vai fazer com que essas pessoas nos amem menos. Isso começa com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó e vai até o cara que você tá saindo hoje. Ou seja, você aprende que não só você não pode desobedecer, que a verdade às vezes é fazer o que você quer, como você não pode demonstrar o seu descontentamento e a frustração. Porque aí você vai ter duas tristezas. Uma que você tá triste e outra que essa pessoa que você ama vai ficar triste, desapontada, brava e vai se distanciar de você. E aí você coloca essa relação de amor e as vontades dos outros e a emoção à flor da pele do outro acima da sua. Você que seja uma mulher boazinha, engula isso em nome da relação. Afinal de contas, isso é que é ser uma mulher altruísta. Será? Olha outro nó que a gente se dá na cabeça quando a gente tá vivendo a síndrome da boazinha. A gente tem tanto medo de discordar, de criar o climão, porque a gente acha que a frustração vai ser irreversível. Que a hora que a pessoa esperar alguma coisa, você não retribuir ali exatamente no tempo e da maneira que ela espera, ela vai desistir de você. Mas olha o paradoxo, você acha que essa frustração é irreversível, mas quantas vezes você se frustrou em nome dessa relação? Você se frustrou com alguém só pra não quebrar esse vínculo. Quer dizer, você entende que você pode estar frustrada, mas ainda amando. Mas você acha que a primeira frustração que esse seu alecrim tiver, ele vai olhar pro lado e vai sair correndo? E o perverso é que se você estiver se relacionando com alguém manipulador, a pessoa vai usar essa culpa e toda vez que você desagradar essa pessoa, ela vai fazer chantagem emocional, vai fazer carão. Eu contei já aqui uma história de que eu saí uns dias com um cara, 2 vezes. E ele queria dormir junto, eu não queria. E rolou um textão do tipo, faltou reciprocidade, eu precisava de você, você não estava lá comigo. Você fala, gato, e o meu desejo? E o meu querer? Quer dizer, olha como esse cara jogou na minha vontade de agradar. Se eu fosse menos analisada, tivesse menos anos de estudo de amor e comportamento, e eu tivesse mais apaixonada, eu já ia ter pedido desculpa, já ter ido pra casa do cara dormir lá. Então, muita atenção, porque se você mostra que você baixou a guarda nesse lugar, é muito capaz que você se relacione com pessoas que cobrem esse seu lado bonzinho como prova de amor. E aí, o sarrafo vai aumentando, 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 e a sua autoestima e a sua voz só vão diminuindo. E além de começar na infância, essa loucura de querer ser boazinha, de querer agradar, reverbera muito já nas turmas de amigas e amigos ali na pura pré-adolescência, né? Porque naquela idade, você acha que você tem que ser igual pra pertencer. Gostar das mesmas roupas, dos mesmos programas, falar as mesmas gírias. A gente aprende, parece que ali na infância, pré-adolescência, adolescência, que o vínculo de amor tá na afinidade. E é claro que é maravilhoso ter afinidade, mas a gente esqueceu de aprender que afinidade não é ser igual ou concordar com tudo. E que as diferenças não precisam abalar a tal afinidade. Você pode gostar de sofrência, sua amiga de índio, um de acordar tarde, outro de acordar cedo. E eu vivi isso outro dia num grupo novo de amigas. Porque quem é bonzinho, boazinha, que quer ser amado, muitas vezes não faz isso só no campo da paquera. Faz com as novas amigas, faz no emprego, faz na família, no grupo de WhatsApp do prédio. Eu passei por isso outro dia, né? Eu fui jantar com um grupo de amigas novas que eu tô querendo ser muito legal pra que elas me achem legal, porque eu acho elas muito legais. E é ótimo a gente querer ser legal, mas é muito perigoso eu não querer mostrar que um dia eu tô mais desanimada ou eu discordar de alguma coisa. Então a gente tava numa mesa e a amiga de uma amiga dessas meninas que eu tô saindo fez um comentário que eu achei machista, eu achei careta sobre relações e eu me coloquei. Na hora eu falei, olha, não concordo, eu acho que... Engraçado, justo você que é a única pessoa casada e que tá falando que o seu casamento, uma das bases dele é que vocês têm espaço de liberdade, tá virando pra outra aqui
e falando que o cara que ela tá saindo tem todo o direito de controlar o celular dela. Eu não acho isso legal, acho que isso é um desserviço. Eu falei isso, gente. Aí a minha compulsão por querer agradar apitou assim, ó. Pá, 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 pá. Colocando amigas novas legais em risco. Já veio gastrite, já veio uma quentura. E se fosse a Carolina de 2, 3 anos atrás, eu ia ter pedido desculpa, ia ter falado, não foi bem isso que eu quis dizer. Ia ter colocado os tais panos quentes. E aí eu parei e falei, não, eu não preciso querer agradar o tempo inteiro. A gente pode discordar. Discordar é saudável, né? Até pra você, quando você valida a sua voz, você valida a voz do outro. Você entende que a pessoa também não precisa te agradar o tempo inteiro pra demonstrar afeto. E às vezes isso a gente até entende, né? Mas a gente não consegue desconstruir esse nosso modus operandi. Então esse dia eu fiquei muito feliz porque eu desconstruí isso. E esse lugar da afinidade, do concordar e de ser tudo igual, que eu falei da adolescência pré-adolescência, também rola um espelho disso na vida amorosa, nos apps de paquera. Você entra lá pra dar uma olhadinha e a Big Data fala o quê? Você tem 89% de afinidade com esse crush baseado nas coisas que vocês têm em comum. Quer dizer, para você garantir a manutenção dos seus 89%, é melhor mesmo que você concorde com tudo, que você queira fazer os mesmos programas, acordar nas mesmas horas, entender as indelicadezas, o mau humor, afinal de contas. Se você titubear, seus 89 vão para 78, aí vai ter uma mulher com 92 e aí já era. Gente, e isso vai levar a gente para uma outra síndrome, que é a síndrome da impostora. Tem até vídeo aqui no canal. Porque você vai começar a querer agradar e fazer uma versão editada de você. E eu acho que o mais perverso dessa síndrome da boazinha é que, assim como acontece na infância, quando você agrada, você é elogiada. Muitas vezes a relação rola, as histórias vão pra frente, o cara te elogia. E aí você pensa, tá vendo? Vale a pena. Você se sente a paladina do amor, porque você fala, não, em tempos que todo mundo é egoísta, só foca no próprio umbigo, eu não. Eu sou generosa, eu sei construir uma relação, eu tô aqui batalhando pelo nós. Mas olha os problemas dessa lógica. Primeiro que assim, se você já usa esse modus operandi, quando mais você faz, menos elogiada e reconhecida você é. Voltando pros pais, tem aquela frase básica, né, de minha filha, meu filho, você não tá fazendo mais que obrigação. Quer dizer, se você é a pessoa que sempre organiza a casa, que sempre abre mão dos seus programas pra ir no do outro, que sempre cuida das burocracias da viagem, que pede Uber, que lava a louça, que divide a conta no restaurante com os amigos, a pessoa e as pessoas que estão com você vão se acostumando com essa dinâmica. Não, ela é mesmo assim. E aí, você faz pra agradar, esperando um elogio, esperando reciprocidade. E sabe o que acontece? Você recebe uma dose extra de comodismo e de ingratidão, porque a pessoa acha que você tá fazendo porque você quer. Então vai vir cada vez menos do outro, menos elogio, menos reciprocidade e você vai se esfolar cada vez mais. Aí você pensa assim, que saco, essa pessoa tá me explorando. Tá mesmo? Tá rolando exploração ou autoexploração? Porque é fácil reclamar do outro que não valoriza as coisas que você faz, mas se você tá fazendo pra agradar, pra manter a outra pessoa vinculada em você, então no fundo a responsabilidade é sua, né? Olha aí, a autorresponsabilidade. Se você tem medo de se colocar e abalar o vínculo, não é porque você é boazinha. Talvez é porque você seja medrosa. E a gente vai falar de medo, porque esse medo só tende a aumentar e o seu estado de esfolamento também. Porque assim, quanto mais boazinha você é, melhor você fica em ser boazinha. E aí você vira tipo funcionário do mês de ser boazinha e aí rola um burnout. Porque como toda habilidade, quanto mais você treina, mais você fica bom. Então, você vai resolver todos os pepinos do outro cada vez mais rápido, vai saber colocar panos quentes no mau humor do cara, vai aprender a dormir com aqui, ó, algumas verdades entaladas na garganta, em nome de um café da manhã em paz no dia seguinte. E nessas, não só você atende esses desejos reais da pessoa, que como eu falei, podem virar cada vez mais abusivos e com menos obrigadas depois, se a pessoa for te manipulando, mas você também começa a atender desejos inventados. Você serviliza você mesmo achando que amor é produtividade. E daí você já quer antecipar necessidades e cria necessidades. Sabe aquilo de hotel? Fazemos melhor para poder atendê-lo, atendemos bem para atendê-lo sempre. É isso. Aí você vai nessa lógica de marketing do amor e começa a prever
vontades e anular cada vez mais a sua em nome de algo que a pessoa talvez nem pediu. Eu acho que isso também tem muito a ver com uma noção religiosa mal interpretada de que amor tem que ser sacrifício, sabe? De que amor dá trabalho. E aí você vai lá, funcionarona do mês, e fala, não, eu me esfolo por amor. Será que a gente não pode criar o vínculo de amor de um outro jeito? Porque o problema é que quando a gente constrói só no agradar, você diz que faz de coração, mas talvez você faça pelo seu coração, pelo seu desejo de ser amada, de ser validada. Porque você acha, não, como eu sou atenciosa, generosa, já que não custa nada, será que não custa nada mesmo? Ou tá custando a sua sanidade mental, sua gastrite? Tem muita matéria que fala que pessoas que vivem nessa compulsão de agradar, às vezes desenvolvem doenças psicossomáticas. Fica sem falar, fica com gastrite, com o intestino preso. O medo do desamparo e do abandono, eles são tão grandes que a gente faz de tudo pra não ficar sozinha pra sempre. A que custo? Que tipo de relação você tá construindo? Você não tá sozinha, mas você tá com alguém que não te permite ser você? E talvez assim, essa pessoa até permita. Você tá com alguém e você não se permite ser você com ela? Olha como o problema da compulsão tá na gente. E eu vejo que quanto menos a gente treina o não, mais aterrorizante ele fica. Eu, como uma boa mulher que tem a síndrome da boazinha, vejo como é difícil sustentar o conflito. Eu dei esse exemplo do restaurante e muitas vezes eu já pedi desculpa porque eu não queria. Eu fiquei com medo de dormir brigada, porque eu falava, cara, vai ser pra sempre essa briga. Nunca mais a amizade vai voltar a ser como era. Nunca mais o namoro vai voltar a ser como era. E aí é tanto fatalismo que a gente não espera as coisas. A gente não digere a discussão, nem deixa o outro digerir. E é importante a gente começar a treinar esse não. Tem o livro da Miriam Goldenberg, eu entrevistei ela aqui, vou colocar o link na entrevista, que é o Liberdade, Felicidade, que é pra gente poder ligar esse botãozinho pro outro e pra gente. Sair dessa chave de que amor é sacrifício. A gente tem que começar a treinar, gente. É treino. E pra mim não é fácil, mas é pequenininho. É dar uma opinião diferente. Aceitar que você pode discutir com respeito, mas que cada um pode ter uma opinião. Que você não precisa atender a todas as demandas do outro. E que a pessoa talvez faça bico e tudo bem. Ela vai estar de mau humor às vezes, você também, né? Sabe aquela coisa de as coisas dão o peso que elas dão? Se a gente tá sempre querendo agradar, qualquer coisinha vira uma panela de pressão. Mas nessa panela de pressão, a chance não é que a relação exploda, mas que você imploda. Então aqui, vale, eu falei de tanta deseducação das crianças, acho que tem uma coisa de máxima de vó que vale a gente lembrar. Que é se dê o valor, minha filha e meu filho. A gente acha que é egoísmo cuidar da gente, se priorizar, mas o jeito como eu me trato mostra muito pro outro o jeito que ele pode me tratar. Tinha a mãe de uma amiga minha que falava, se você deita no chão, se estatela, o outro acha que você é capacho, pisa em cima e vai pra rua. Então, se você sempre se coloca nesse lugar servil, se você se cala, se você se menospreza, como é que você espera que exista uma relação de igual para igual? Isso tem a ver com a gente começar a ficar menos dependente da validação externa, de topar dormir sem o elogio. Se você tá sempre querendo esse olhar, presta atenção. E aqui já pega o caderno para anotar esse checklist dessas 10 características de quem sofre com a síndrome da boazinha. Primeiro é você achar que sempre deve fazer o que os outros querem, esperam ou precisa de você. Quer dizer, essa lógica do hotel, que você tá ali para atendê-los. Você não precisa fazer sempre. É ótimo olhar para o outro, mas ele também precisa olhar para você. Você também tem que dizer, olha, hoje para mim não vai dar e tá tudo bem. Você não é a pessoa que vai resolver todos os problemas do outro. Isso leva para o segundo ponto, que é preciso cuidar de todos os que me rodeiam, se eles pedirem ajuda ou não. É a história do antever. Não, eu vou dar conta de tudo, eu vou salvar essas pessoas. Eu vou zelar pelo bem-estar. Não queira salvar o mundo, salvar as pessoas, cuidar de todos, né? Esse lugar super maternal também é muito desgastante. A gente pode viver relações de parceria, onde um cuida do outro. Confia que se o outro precisar, ele vai pedir. Não queira antecipar o tempo inteiro essas necessidades. Pega mais leve. Talvez você tá achando até
que precisa fazer mais do que precisa realmente. E esse seu fazer não só vai te esfolar, como vai minar a relação, porque a pessoa também às vezes vai se sentir meio, sabe assim, pressionada. Tipo mãe super protetora, sabe? Que uma hora você fala, mãe, chega, me deixa, eu me viro sozinho. O terceiro é, eu devo ouvir os problemas de todos e tentar o meu melhor para resolvê-los. Ouvir o outro é maravilhoso? É maravilhoso. Mas você não precisa ouvir sempre, nem tentar resolver sempre. Às vezes, inclusive, a pessoa vem falar com você não pra você resolver, só pra ela desabafar. E às vezes tem dias que você tá de mau humor, de TPM, que você tá ocupada. Não se culpe por não ouvir a hora toda. Isso é muito normal com coisa de celular, eu vejo isso. Apita mensagem de amiga, de parente próximo, de cara que eu tô saindo, eu já acho que eu tenho que responder na hora. Resolver aquela coisa. É essa a lógica. Não precisa. Sustenta o silêncio, você também tem seu espaço. Tá lá sempre presente não é agradar, é não sustentar o silêncio, né? Aí vem o quarto ponto. Eu sempre devo ser legal e nunca machucar os sentimentos de ninguém. Você não precisa ser legal o tempo todo. Isso tem esse lugar da gente querer ser sempre agradável, amável. Eu acho que a gente tem que ser educado o tempo todo, respeitoso o tempo todo, mas você tem que se permitir estar um dia de mau humor, de saco cheio, de cara fechada. Eu vejo que eu me coloquei já muito nesse lugar, sabe? De quase querer ser o bobo da corte, da família, das amigas, a pessoa leve, que traz piada, que traz programa. E aí você fica refém dessa coisa aqui, né? Assim, sempre, o assunto mais interessante, o programa mais legal. E girando bolinha, e uma hora, burnout do coração. Se permita um dia falar, eu tô mais quietinha. Ai, tô meio azeda. Vê que as pessoas vão continuar lá pra você. Você não tá com elas quando elas estão assim? É a mesma coisa. Mas você só vai parar de ter esse medo quando você treinar e você perceber que as pessoas não vão desaparecer. O próximo ponto é, eu devo colocar as outras pessoas em primeiro lugar, sobrepondo minhas próprias vontades e desejos. Não, gente. Todo mundo tem suas vontades e desejos. A gente não tem que colocar a pessoa em primeiro lugar como prova de amor. Acho que isso tem muito um lugar do amor romântico, de você colocar o outro no pedestal e se menosprezar. Você pode valorizar ela e se valorizar também. Acho que a gente falou bastante isso no vídeo hoje, né? Aí essa é pra mim pra tatuar aqui, né? Na cama, na testa, que é: eu nunca devo dizer não a quem precisa ou solicita algo de mim. Deve sim. E eu nunca devo decepcionar alguém ou decepcionar os outros de qualquer maneira. Esses dois são primos. Sustenta ou não. Fala ou não. Tem gente que vai lidar mal com o seu não? Gente, vai ter que aprender a lidar. A gente não sobreviveu a tantos não na vida, por que o outro vai quebrar? Né? Por que a gente tá achando que o nosso vínculo é tão frágil assim? Não dá pra gente estar numa relação onde o não cabe, onde o desagradar não cabe, onde o discordar não cabe. Parte da relação é respeitar tudo isso. Aí, olha aqui, outra do bobo da corte. Eu sempre devo ser feliz e animador e nunca mostrar sentimentos negativos para os outros. Você não é palhaço, você é amigo, você é namorado. Outro, eu sempre devo tentar agradar aos outros e fazê-los felizes. E eu nunca devo importunar as pessoas com as minhas próprias necessidades ou problemas. Olha como essa compulsão coloca a gente lá embaixo nesse lugar servil e a pessoa lá em cima. A gente tem que equalizar a relação. É claro que isso tem a ver com a nossa sensação de insegurança, de baixa autoestima, mas a gente pode sair desse lugar. E para isso a gente precisa treinar, bancar o climão, segurar a gastrite, treinar a assertividade e poder falar para a pessoa limites. Então falar, cara, hoje não vai dar, eu posso te ajudar daqui a 2 dias, hoje eu não consigo, posso te ligar daqui a 2 horas, estou em reunião. São coisas pequenas, mas que vai funcionando. Ou olha, você cancelou em última hora? Não, eu entendo que você tá trabalhando, mas da próxima vez, me avisa antes pra eu me organizar. Você vai ver que se você falar, tem uma outra frase de tia que eu ouvia muito, que é: não é o que você fala, é como você fala. Se você falar com jeito, com assertividade, com respeito, usando técnica de comunicação não violenta, tem vídeo aqui no canal sobre isso, você pode se colocar, você pode discordar, você não precisa agradar. E eu acho que a gente também tem que entender que abrir mão do lugar da boazinha é talvez perder pessoas que não sejam legais pra gente. Então, se você tá com alguém que não sustenta a frustração, que faz um jogo de manipulação, de chantagem emocional, tipo a que eu contei do cara, eu precisava de você, você não quis transar comigo, estou decepcionado, não queira essa pessoa, entendeu? Ela não é boa pra você. De que adianta
você ser boa pra ela se a relação não é boa pra você? Então acho que a gente pode sempre pensar em ser gentil, em ouvir o outro, em trocar e construir, mas vale sempre se perguntar: a que custo? Se a relação não é boa pra você, não vale a pena ser boazinha ou ser bonzinho. Espero ter ajudado e me conta aqui nos comentários o que você já fez pra ser bonzinho, o que você já fez nessa compulsão de querer agradar que só te machucou. Vamos conversar sobre os exemplos e pensar juntos em alternativas de outras atitudes mais construtivas para amores mais possíveis e menos bonzinhos.